Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa lei que, olha, pode mudar bastante o dia a dia lá em Londrina, no Paraná. É a Lei Ordinária 13.907, que saiu quentinha do final de 2024. Isso aí, basicamente essa lei, ela estabelece as regras do jogo para o sistema viário da cidade, sabe? Ruas, avenidas, estradas, tudo entra. A gente está usando o texto oficial mesmo, então a informação é direto da fonte. E a nossa ideia aqui é destrinchar o que essa lei significa na prática. Como é que ela pretende organizar o trânsito, o espaço urbano? Quais são, assim, as grandes ideias por trás disso, para a mobilidade lá em Londrina? Ok, vamos lá. Vamos. Para começar, a lei já manda na lata, logo no início, que o objetivo é, tipo, botar ordem na casa, né? Definindo e classificando o sistema viário básico. É uma lei bem recente, de dezembro de 2024. Um marco. Exatamente. E é super importante sacar que ela não surgiu do nada, sabe? A própria lei diz que está amarrada no plano diretor da cidade, o PDML, que é de 2022. Ah, então já existia um plano maior. Sim, e ela também segue as diretrizes de leis federais importantes, tipo o Estatuto da Cidade e a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Entendi, então ela se encaixa numa visão mais ampla da cidade, conectando o local com o nacional. Faz sentido. Totalmente. E a bússola principal mesmo é o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Londrina, o PLAMOB. Também é recente, de 2022. E a lei, ela traz uns princípios que guiam tudo isso. E eles dão uma pista bem clara do rumo que a cidade quer tomar, sabe? E que princípios são esses que mais chamam a atenção? O que eles mostram dessa visão? Olha, tem uma pegada muito forte em sustentabilidade e no que chamam de mobilidade ativa. A ideia central é priorizar o transporte coletivo, né, os ônibus e quem anda a pé ou de bicicleta. Uhum. Em vez do carro individual. Isso, deixar o carro individual, digamos, um pouco de lado nessa prioridade. Querem também tornar o ônibus mais atraente, integrar melhor os transportes, tipo, você desce do ônibus e já tem uma bike ali fácil, sabe? E, claro, expandir a estrutura para quem pedala. Isso parece bem alinhado com o que muitas cidades pelo mundo estão tentando fazer, né? Repensar a cidade para não ser só para os carros. Com certeza. E tem mais, olha, acessibilidade universal para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, focar em segurança no trânsito para reduzir acidentes, pensar na logística de cargas de forma eficiente. Cargas também, importante. Sim. E buscar um desenvolvimento que seja sustentável, né? Pensando no social, no econômico e no ambiental. E tentando diminuir os custos ambientais e sociais que os deslocamentos causam. O que é fascinante aqui é como esses princípios mostram uma tentativa real de virar a chave. É colocar as pessoas e a sustentabilidade no centro, e não só a fluidez dos carros. Uma mudança de mentalidade mesmo. Entendi a filosofia. Mas assim, na prática, o que a lei busca alcançar? Quais são as metas mais concretas? Boa pergunta. Os objetivos são bem diretos, viu? Primeiro é conectar esse plano de mobilidade com o desenvolvimento urbano como um todo. Ou seja, pensar onde as pessoas vão morar, trabalhar e como vão chegar lá. Certo, integrar tudo. Isso. Segundo, definir as características físicas das vias, sabe? Largura, calçada, espaço para bike, para cada modo de transporte. E imagino que tenha algo sobre equilibrar os fluxos, né? Ouvi falar disso. Tem sim, equilibrar a distribuição do trânsito, mas sempre puxando a sardinha para o transporte público e não motorizado. E também criar uma hierarquia clara entre as vias. Hierarquia? Como assim? Tipo, níveis diferentes. Uma via principal, uma via de bairro. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque essa organização pode, teoricamente, fazer o trânsito fluir melhor e ser mais seguro. Uma rua local mais calma não deveria ter o mesmo fluxo ou tratamento de uma avenida super movimentada, concorda? Com certeza. Essa ideia de hierarquia parece chave para organizar a confusão que o trânsito vira às vezes. E quem é que garante que isso vai acontecer? Que vai sair do papel? Então, aí entra o IPPU, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina. A lei deixa bem claro que é o IPPU quem vai dar as diretrizes técnicas, definir padrões para novos loteamentos, classificar as vias, fiscalizar. Ah, então eles são a referência técnica? Exato. Eles são, digamos assim, os guardiões técnicos desse novo sistema. Ok. E como esses planos viram realidade?
Vi que a lei tem os anexos importantes, né? Tem sim. Os anexos são a parte prática da coisa. Tem um anexo que foca na rede estratégica de transporte público coletivo. Ele mostra onde vão ser os corredores principais de ônibus, as obras para dar prioridade. Para agilizar o ônibus. Isso. Aí tem outro anexo que é a rede cicloviária estrutural, onde vão criar ciclovias, conectar as que já existem, tapar os buracos na rede, sabe? Fundamental para quem pedala ou quer começar. Sem dúvida. E tem também o plano de rotas acessíveis, pensando em garantir que todo mundo, mesmo quem tem dificuldade de locomoção, consiga chegar aos lugares importantes, hospitais, escolas, etc. Acessibilidade é crucial. E, por fim, um plano de obras viárias, que lista as intervenções gerais necessárias para carro, ônibus, carga, bike, pedestre, para melhorar o fluxo e eliminar os gargalos. Ou seja, os anexos são tipo os mapas do tesouro para transformar a intenção em realidade concreta. Falando em organização, uma coisa que a lei faz é dar nome aos bois, né? Classificar as vias. Vi uma lista enorme ali. Via estrutural, anel de integração, arterial, coletora, local, até ciclovia, rodovia, estrada e um tal de circuito verde. Ufa! É uma classificação bem detalhada, né? Tenta cobrir todas as situações possíveis na cidade e na área rural. E a função de cada uma deve ser bem diferente, imagino. Por exemplo, uma via arterial. Pelo nome, parece ser uma avenida maior que liga regiões diferentes da cidade, certo? Perfeito. Já uma coletora seria, talvez aquela rua que pega o trânsito das ruazinhas locais e leva para essa arterial, ou o contrário. Exatamente essa lógica. Uma distribui o tráfego para outra. E para essa classificação toda funcionar, a lei também define os termos técnicos. Coisas como caixa da via. Caixa da via. O que é isso? É a largura total da rua, sabe? De um lado ao outro, incluindo calçada, pista, tudo. Aí define calçada, que é o espaço do pedestre, o passeio, e ciclovia, que é aquela pista exclusiva para bike separada. Ah, entendi. Ter tudo isso padronizado deve ajudar muito na hora de fazer um projeto novo, né? Evita a confusão. Sem dúvida. A ideia dessa classificação e das definições é criar uma linguagem comum, dar clareza para os engenheiros, arquitetos, facilitar a gestão do trânsito e, claro, direcionar como a cidade vai crescer. Mas isso levanta uma questão importante. Qual? Como será que essa classificação vai mudar na prática a cara e a vida dos bairros? Uma rua que agora é classificada como local, por exemplo, tende a ser mais calma, talvez mais arborizada, bem diferente de uma arterial, que provavelmente vai ter mais comércio, mais barulho, mais fluxo. O caráter dos lugares pode ser bem afetado por isso. É verdade. E a lei não para só na classificação, ela entra nos detalhes de tamanho, de dimensões mínimas, né? Sim, ela vai bem a fundo nisso. Estabelece medidas padrão. Para as vias urbanas, em geral, a largura total mínima, a tal caixa da via, ficou em 15 metros. E a calçada tem que ter no mínimo 3 metros. Isso é o básico do básico. Mas tem alguma flexibilidade, porque nem toda rua é igual, né? Tem sim. Por exemplo, em loteamentos que são de interesse social, a prefeitura pode autorizar ruas locais um pouquinho mais estreitas, com pista de rolamento de 7 metros. E tem um ponto que mostra bem aquela prioridade que a gente falou. Se uma rua faz parte do caminho do ônibus, o IPPUS pode exigir uma calçada mais larga ainda, com 3 metros e 60 centímetros. E isso é pensar no conforto e na segurança de quem anda a pé e usa o transporte coletivo. Faz todo sentido dar mais espaço para quem mais precisa ali na calçada. E essas medidas variam muito conforme o tipo de via. Variam bastante. É aí que a lei fica bem detalhista mesmo. Ela define larguras mínimas diferentes para cada tipo de via, olha só. Manda aí. Rodovias precisam de um espaço enorme, 60 metros de largura total. Já as vias estruturais e o anel de integração, que são eixos bem importantes, precisam de 40 metros. Ok. As arteriais, aquelas que ligam regiões, ficam com 30 metros. As coletoras, que distribuem o tráfego local, variam um pouco entre 15 e 20 metros. As locais, as ruas de bairro mesmo, 15 metros. 15 metros, o mínimo geral que você falou. Isso, aí tem via só para pedestres, com um mínimo de 3 metros. E as ciclovias, com 1,20 m por sentido. Nossa, é muito específico. Parece quase um manual de instruções para construir rua.
É quase isso, e não para por aí. Dentro dessas larguras totais, a lei ainda detalha o espaço mínimo para a faixa de rolamento dos carros, para os canteiros centrais. Ah, os canteiros também? Sim, e olha que interessante. Em algumas vias maiores, como estruturais e arteriais, o projeto do canteiro central já tem que prever espaço para uma futura ciclovia ou para um corredor de ônibus ali no meio. Pensando no futuro já. Exato. E as calçadas também têm larguras mínimas específicas, dependendo da via. Se a gente conecta isso ao panorama geral, essas medidas todas são a forma concreta de colocar em prática aqueles princípios de segurança, acessibilidade e integração que a gente discutiu lá no começo. É transformar a filosofia em asfalto, calçada, ciclovia. Entendi. É a materialização da ideia. E a lei pensa em outros detalhes, tipo rotatórias ou aquelas ruas sem saída? Penso assim, tem regras para o raio mínimo das rotatórias dependendo do tipo de via que está se cruzando ali. E para os bolsões de retorno, os famosos cul-de-sac, também tem um diâmetro mínimo definido para garantir que os carros consigam fazer a manobra direitinho. Para não ficar ninguém preso lá. Exato. E além disso, tem regras importantes sobre como adaptar ruas antigas que agora foram classificadas como estruturais ou parte do anel viário, como fazer os alargamentos. E, muito importante, o município pode mexer no desenho de ruas que já existem para dar mais espaço e prioridade para o ônibus ou para a bicicleta. Isso está previsto. Ok. Falamos bastante das ruas dentro da cidade. Mas e a visão maior? A estrutura que conecta tudo? A lei aborda isso também? Aborda sim. Ela define o que chama de estrutura macroviária urbana. É basicamente o esqueleto principal do sistema viário, sabe? O esqueleto. É. Isso inclui as vias arteriais, o anel de integração e os contornos rodoviários. A lei até detalha os traçados dos principais eixos estruturais, que são como as grandes artérias planejadas para ligar a cidade toda. A ideia é ter essa malha principal bem definida para organizar os grandes fluxos de trânsito. E as estradas rurais? Elas entram nessa história, porque Londrina tem uma área rural considerável, né? Entram sim, com certeza. Tem um capítulo só para elas. A lei classifica as estradas rurais do município em duas categorias principais. Quais seriam? Tem as principais, que são mais largas, com 40 metros ou mais. Elas ligam Londrina a outras cidades, aos distritos ou áreas com mais movimento. O desenho delas deve prever calçada, ciclovia, pista, acostamento e até canteiro central. Bem completas. E tem as secundárias, que são um pouco mais estreitas, com 25 metros. Elas conectam as estradas principais entre si ou atendem áreas com menos movimento. O desenho delas é um pouco mais simples. Vi também na classificação geral uma coisa chamada circuito verde. O que seria isso exatamente? Bem observado. A lei define o circuito verde como um tipo especial de via rural. É um trajeto bem específico, sabe? Que começa e termina numa rodovia, a João Alves da Rocha Loures, e passa por várias estradas rurais com nomes tipo Limoeiro, Maravilha, Paiquerê. Parece um roteiro. A ideia parece ser criar um roteiro mesmo, talvez com foco em turismo rural ou lazer, para valorizar e integrar melhor essa área rural ao resto do município. Interessante incluírem a área rural com esse nível de detalhe. Mostra uma visão bem integrada do município todo, né? Cidade e campo. Com certeza, pensar nessas conexões é fundamental para o desenvolvimento regional. E falando em conexões maiores, tem um ponto importante sobre as rodovias federais e estaduais que passam perto ou cortam a cidade. Ah, sim. A lei reforça aquela regra de manter uma faixa livre de construções ao lado delas, sabe? No mínimo 15 metros de cada lado da faixa de domínio. Isso já vem de uma lei federal antiga, 6766, e serve para garantir espaço para futuras duplicações, ou simplesmente por segurança mesmo. Entendi. Manter a distância. Chegando mais para o final da lei, tem mais alguma regra, assim, que vale a pena destacar? Algo que afete direto quem vai construir, por exemplo? Tem um ponto interessante sobre recuos. Se a prefeitura definir que uma rua precisa ser alargada e o alinhamento dela mudar bastante, tipo mais de 5 metros para dentro do lote, Certo. aí quem for construir ou reformar um imóvel ali naquele trecho não precisa mais deixar aquele recuo frontal obrigatório que geralmente existe. Em compensação, essa faixa que a rua avançou sobre o terreno é considerada como se fosse uma doação para o município. Ah, entendi. É uma forma de viabilizar os alargamentos futuros sem desapropriar tudo de uma vez.
Exato, uma compensação. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Para quem mora, constrói ou investe em Londrina, essa lei é tipo um novo manual de instruções, bem detalhado. Ela diz como as ruas devem ser, onde pode passar ônibus com prioridade, onde tem que ter ciclovia. Impacta tudo, desde o projeto de uma casa até um grande empreendimento, né? Exatamente. E a lei ainda amarra dizendo que todo projeto novo tem que seguir as normas de acessibilidade e mobilidade que forem pertinentes. Basicamente, a lei entrou em vigor assim que foi publicada, lá no final de 2024, e revogou o que existia antes sobre esse assunto. Então, resumindo a ópera, a Lei 13.907 de 2024 é bem mais do que só um monte de regra técnica. É um plano estratégico para o sistema viário de Londrina, que está tentando colocar a cidade nos trilhos de um planejamento urbano mais moderno, mais atual. Correto. Os pilares são muito claros. Buscar uma mobilidade mais sustentável, né? Priorizar e integrar os diferentes jeitos de se mover pela cidade, ônibus, bicicleta, a pé, além do carro e do transporte de carga, e criar padrões técnicos bem claros para guiar o crescimento futuro. É um instrumento poderoso para moldar a Londrina das próximas décadas, sem dúvida. Fica bem claro o esforço de alinhar Londrina com o que se discute hoje em dia sobre cidades mais humanas, mais eficientes. Sem dúvida. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, talvez. Uma reflexão final para quem está nos ouvindo. Manda lá! O ônibus, que tipo de mudança de hábito nós, como população, talvez precisemos fazer para que essas melhorias na infraestrutura realmente funcionem, sabe? Para que elas transformem de verdade a mobilidade em Londrina. Fica aí a provocação para a gente pensar em como a cidade física e os nossos costumes do dia a dia podem caminhar juntos nessa evolução.